Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar borboletas em 3D e eu vou contar para vocês todos os segredinhos necessários para se fazer lindos trabalhos em 3D. Borboletas é uma coisa que a gente usa bastante para compor os temas, principalmente em jogos de toalha, fica muito bonito. E os segredinhos para ficar um trabalho perfeito, mas também pode ser usado em frutas, bastante natureza morta, fazer a sombra de acordo com que o trabalho fique em 3D. Então vamos lá? Como sempre, eu começo o meu trabalho lá pelo fundo, e aqui eu vou fazer um fundo bem grande, já pegando esses dois desenhos. Vou usar o azul soft, o meu tá bem talhado, a minha tinta, mas eu vou tentar usar essa mesmo, tá? Vou usar o pincel Pituá número 4 no meu pratinho, um pouquinho de aquarela silk, e vou pegando, ó, junto com a tinta. E enquanto eu faço esse fundo aqui, ó, vou mandar um abraço todo carinhoso aqui do canal para Ana Feital, Maria Porto e Rosângela Simplício. A vocês três, a todas vocês que sempre me acompanham aqui no canal, um grande abraço. Se você gosta aqui dos vídeos, não esqueça de deixar aquele like caprichado. Deixe também nos comentários o local de onde você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para vocês, tá bom? A todos, meu muito obrigado. Aqui, gente, já vou contar um segredinho para vocês. Trabalho pintura em tecido com efeito em 3D, o grande segredo, a grande jogada dessa técnica é a sombra. Ela precisa ser riscada, ó, bem certinho, correspondente ao que está refletindo lá de cima. Ó, aqui está o desenho original, aqui, ó, a minha sombra tem que ser desenhada bem certinho, de acordo com o que eu quero, tá bom? Quanto mais longe, aqui, ó, a sombra do desenho, vai ficando mais com efeito em 3D, se for riscado corretamente, tá bom? Sempre procure copiar o desenho bem certinho. Se você for fazer borboletas, lá no Pinterest tem ideias lindas para fazer borboleta em 3D. Ó, para que eu não me perca, passei o fundo e sim, é necessário eu passar o fundo em cima da sombra que eu vou fazer aqui depois, e eu não posso, como eu disse, perder. Então, aqui, ó, já venho com o lápis 3B, 6B e passo aqui, ó, para deixar o meu desenho bem certinho e eu não me perder, tá bom? Se você já tem prática, bastante prática em desenho, aí não há necessidade, você pode fazer com o pincel depois, tá? Mas se não tem, é sempre bom riscar para não sumir tudo depois e o desenho não ficar torto, a sombra também não ficar torta. Aqui, ó, desenhos de borboletas diferentes, as sombras pro mesmo lado, tem que prestar bastante atenção nesses detalhes também, tá? Venho aqui, ó. Vou pegar um pouquinho mais desse azul soft. Eu vou mostrar a situação que a tinta tá, ó. Mas mesmo assim, como eu falei, ó, tá bem bem talhada, né? Mas eu tô usando assim, ó, com o aquarela silk, pra fundo dá pra usar bem, tá? Não vai ter problema, não. E aqui, ó, já contornei. Agora eu posso pegar um pincel maior, vou pro número 6. E venho, ó, esfumando esse fundo, ó. Aqui vou passar um pouquinho mais. E é importante, gente, como eu falei, quando a gente vai fazer trabalhos em 3D, ó, tampa bem primeiro o tecido com fundo. Agora, ó, já venho com o meu lápis 6B, aqui, ó, pra mim não perder o meu desenho, ó. Reforcei e continuo aqui, ó. Só esfumando, ó. Aqui, ó, na ponta dessa asa aqui, ó, eu já vou deixar quase sem tinta. Então, só vou aliviando, tirando o restante da tinta, ó, que tá no meu pincel, pegando, ó, mais aquarela silk do que tinta, trabalho. Tá, fundo tudo feito, bem esfumado. Como eu disse, é necessário sim passar por cima aqui, ó, da minha sombra. Se eu quiser deixar a sombra pra pintar
Também pode, mas não fica tão legal quanto fazer dessa maneira, tá bom? Na hora de riscar aqui, ó, aqui eu risquei um pouco forte para ficar bem visível, para vocês aprenderem bem direitinho, mas quando for fazer o trabalho de vocês, é necessário que não fique muito forte, porque a sombra aqui, ó, tem que ser bem delicada também. Não pode aparecer o risco, tá? Não pode aparecer aquele desenho chapadão, tá bom? Então, é necessário que tenha um pouco de delicadeza também na hora de fazer a sombra, tá? Porque, como eu disse, o grande segredo dos trabalhos em 3D é fazer a sombra aqui, ó, bem feita. Então, vamos lá? Para essa primeira borboleta, eu vou usar azul turquesa, verde glacial, azul petróleo, preto e o branco, tá? Para essa segunda borboleta, eu vou usar magenta, flor de malva, berinjela, preto e o branco, tá? Então, vamos lá? Eu vou adiantar a pintura dessa borboleta aqui, ó. Vou pintar essa juntinho com vocês, mas a sombra, vamos fazer tudo juntinho no passo a passo. Aqui, ó, como eu disse, já adiantei a pintura dessa borboleta, deixei a sombra aqui, ó, em 3D e o detalhezinho da anteninha, das patinhas pra gente fazer juntinho. E agora vamos fazer essa daqui, ó. É bem simples, só é um trabalho que precisa muito cuidado, tá? Essa daqui, ó, eu vou fazer usando a cor magenta e o flor de malva. Então, no meu pratinho já tem um pouquinho do aquarela silk, eu pego uma pinceladinha do magenta e do flor de malva, mais uma pinceladinha do magenta, e vou cobrindo, ó, toda essa parte aqui, ó. Não preciso me preocupar com o meu desenho, ó, porque ele vai aparecer, ó. Mas, se você fica com medo de se perder nos desenhos aqui da borboleta, e tem que ser tudo bem certinho, conforme tá na imagem de referência que você tá copiando, tá? Para não se perder, vai riscando com lápis 6B bem certinho, para o seu desenho ficar bem certinho, para vocês não terem problemas, tá? Nessa asa aqui, ó, eu vou deixar um pouquinho mais escuro, então eu retiro a parte do flor de malva e passo, ó, só o magenta, tá? Trazendo até aqui, ó, no corpinho da borboleta, ó, e venho só com magenta. Porque é preciso observar bem também a posição que a asa tá. Essa aqui pega bem de frente. Essa daqui, ó, já tá um pouquinho de lado, tá? Então, por isso, ó, eu vou deixar essa daqui um pouquinho mais escura, tá? Aqui, ó, na asa da borboleta, aqui no canal já tem vídeo fazendo borboletas em 3D parecida com essa, mas a gente vai melhorando conforme vai estudando. Então, aqui, ó, eu não jogo o preto puro. Eu vou fazer uma misturinha do preto com o berinjela para dar uma quebrada no tom de preto, para não ficar aquele tom de preto muito forte e aparecer demais no desenho. Então, por isso, nesse vídeo, eu já ensino a fazer essa misturinha. Uma pinceladinha maior de preto, um pouquinho do berinjela. Não é para deixar, fica o mesmo tom de preto. Eu só deixo ele um pouquinho mais fraco, não tão forte como é no vidrinho, tá? Então, ó, faço a misturinha e venho, ó, com o pincel número 2 e vou preenchendo, ó, esse espaço aqui. Posso pegar o pincel número 2 ou continuar com esse mesmo pincel número 8 da 4, 2, 1 e vou preenchendo aqui, ó. Trago, ó, até aqui embaixo, um risco bem fino e volto, ó. Aqui, ó, eu trago, ó, bem perto da cor magenta, ó, e puxo, ó, lá pra cima. Um pouquinho mais, vou preenchendo, ó, aqui tudo, porque essa parte aqui, ó, da asa é toda escura. Vou preenchendo bem. Continuo. Já venho aqui, ó. Trago, ó, essa tinta escura, ó, bem perto do magenta, e depois eu vou ajeitar aqui bem com um pincel menor, ó. Venho aqui. Com bastante cuidado, para seguir bem certinho o meu risco. Esses desenhos em 3D é necessário cuidar extremamente do risco. Não riscar errado, fazer a sombra certa. Como eu disse no início do vídeo, esse é o diferencial desses trabalhos em 3D. Bom, agora, mudo o meu pincel, venho para o pincel
zero. Dou uma diluída na tinta, pego ela com a pincelada do Aquarela Silk e agora, ó, eu venho trabalhando. Preciso seguir o meu risco bem certinho. Aqui pra mim tá aparecendo bem certinho, então, ó, não vai ter problema de me perder. Essa asa aqui, ó, tá bem de frente. Então, ó, só trabalhar aqui, ó, com bastante cuidado. Mais um pouquinho. E conforme a posição da asa, esses detalhezinhos aqui da borboleta, ó, fica um pouquinho maior, um pouquinho menor, tá? Isso depende bastante da posição que a asa está. Vou continuando, jogando a tinta, ó, bem aos pouquinhos. E aqui, gente, é como eu falei, é só riscar bem certinho, que não vai ter erro, tá? Seguindo o risco bem direitinho. Já falei para vocês das fontes, né? Quem quer fazer outros modelos de borboletas 3D, o Pinterest tem modelos lindos. Só procurem copiar o desenho bem certinho. Copiar a sombra, também quem tem dúvida, quem não, né, tem um pouquinho de dificuldade na pintura, desenha a sombra bem certinho, que vai ficar trabalhos lindos, tá? E depois que pegar bem a prática de fazer esse tipo de trabalho, já vai conseguindo fazer a sombra também meio sozinho já, tá? Venho aqui, ó. Bem certinho. Mais um pouquinho. Essa parte aqui, ó, eu já posso vir, ó, com o pincel número 2 e tampar, ó, essa parte inteira. Pega mais um pouquinho de tinta, ó, tampar toda essa parte, ó, contornar aqui bem, ó, e pronto. Aqui também eu vou dar mais uma ajeitadinha, dessa maneira. Venho pra outra asa aqui, ó, vou continuar a mesma coisa. Continuo, ó. Na outra asa. Vou fazendo, ó, bem passo a passo com vocês, porque esse trabalho aqui, ó, depende só do capricho aqui de fazer, ó, todos os detalhezinhos do desenho. Mais um pouquinho. Como eu disse, ó, conforme a posição da asa vai modificando, vai aparecendo, ó, um pouquinho mais largo, um pouquinho mais estreito, esses desenhos aqui da asa, tá? Então, ó. Venho, ó, já pra essa parte aqui, ó, como essa asa, ó, tá bem de lado, ó, o desenho aqui, ó, como eu disse, vai ficar um pouco diferente, ó. Vou preenchendo.
E esse aqui, ó, vai aparecer pra mim bem pequeno. Dessa maneira. Limpo o meu pincel aqui, eu venho com a pinceladinha, ó, do magenta, só porque tá aparecendo um pouquinho a trama aqui, ó, do tecido, ó. Então, eu venho bem pouquinho. Tá, volto pro pincel número 2, peguei um pincel bem novinho. Aqui, ó, eu ainda vou usar um pouquinho do sépia. Posso pegar esse sépia já com um pouquinho do preto, vou secar bem o meu pincel e venho, ó, pra fazer o corpinho aqui, ó, da borboleta. Vou dando pinceladinha pra já pegar, ó, um pouquinho do preto aqui, ó, da asa, ó. Mais um pouquinho, tinta de um lado só do meu pincel. E aqui, ó, eu dou uma leve entortadinha, ó, pra fazer, ó, a bundinha, né, aqui, ó, da borboleta, ó. O restante do corpinho. Sujo meu pincel de preto, aqui por baixo, ó, dou uma leve escurecida, ó, bem pouquinho. Mais uma pinceladinha no sépia, aqui, ó, venho, ó, pra fazer a cabecinha, ó, dessa borboleta. Limpo meu pincel, pego uma isca do branco, bem pouquinho. Aqui, ó, passo um pouquinho. E aqui, ó. Volto no sépia, ó, venho novamente para fazer a junção bem certinho. Pincel 0. Um pouquinho do branco, ó, aqui, ó, vou puxar um pouquinho, ó, e vou fazer, ó, pinceladinhas, ó, vou dando pinceladinhas. E aqui na cabeça, ó, mais uma pinceladinha, dessa maneira. E assim, ó, já fica pronto a borboleta. Com esse mesmo pincel branco, venho aqui, eu vou fazer as manchinhas, ó. As manchinhas com branco, umas são maiores, outras menores. Então, eu escolho, como eu disse, a minha imagem de referência, vou vendo bem certinho, ó, as manchas e vou desenhando, ó, aqui por cima da cor preta com branco, ó. Fica mais bonito, fica bem mais bacana, passando o preto mesmo. E depois, ó, eu venho trabalhando com branco, assim como eu tô fazendo, ó. E aqui, ó, com bastante cuidado. Aqui, ó, uma mancha maior, uma menorzinha e uma, ó, um pouquinho menor aqui, ó. Vou ajeitando essa daqui. E aqui, ó, mais 3 manchinhas, ó, juntas, ó. Essas outras aqui, ó, essas demais, deixa eu ajeitar essa daqui. Se quiser fazer até com boleador, pode, ó, porque são apenas bolinhas, ó. Mas com pincel, assim, eu acho mais natural, porque fica mais parecido, tá? Ó. Aqui, ó. Pode variar um pouquinho no tamanho também. Limpo o meu pincel. Desse lado aqui, ó, vai aparecer, ó, essa mancha aqui, ó, que é aquela grande ali pra mim. Mas, como a asa tá numa posição diferente, ó, já vai aparecer um pouquinho diferente também, ó. Faço, ó, essa daqui, que é aquela maior, ó, e a do ladinho. Aqui, ó, vou fazer mais 2. E aquelas 3 manchinhas, ó, vai parecer menor. Pego tinta e venho, ó. Dessa maneira. Aqui também eu vou dar uma pinceladinha um pouquinho mais forte, ó, no meio da borboleta. Agora, ó, eu preciso fazer as anteninhas e os pezinhos aqui da borboleta. Então, aqui, ó, pra essa, eu vou pegar, ó, um pouquinho do preto com aquarela silk. Não posso diluir muito, porque senão a tinta vai manchar no tecido, tá? Dou uma pinceladinha. Começo daqui, ó, da pontinha, pra já ficar um pouquinho mais grossa. Faço uma ondinha e venho, ó, pra cabecinha da borboleta. Esse aqui, ó, a mesma coisa. Como, ó,
ele faz esse movimento aqui, ó. Essa daqui, ó, vai pegar aqui assim, ó. Repito, ó, o movimento que a primeira fez, só que um pouquinho para baixo, né, por causa da posição, e deixo. Aqui eu só vou jogar mais um pouquinho para ajeitar aqui, ó, a cabecinha dessa borboleta. Dou uma pinceladinha e mais uma. Venho, ó, já pra sombra, tá? E aqui é o detalhe que eu disse que é o mais importante, que define o desenho em 3D. Venho, ó, com cinza chumbo. Dá pra fazer sombra de outras cores? Dá. Aqui, ó, depois daquelas explicações que eu dei, eu venho usando esse tom. Mais sombra, aqui, ó, a sombra do elemento, dá pra fazer de várias cores. Aqui, ó, eu não deixo, o que é muito importante, aquele risco forte, ó. É um traçado com bastante contorno. Eu vou fazer um pedacinho aqui pra vocês verem. Assim, ó. Não, eu venho, ó, passando a tinta, gasto toda a tinta do meu pincel, ó, e venho, ó, suavizando aqui a sombra, ó, deixando escura, mas não com aquele contorno, ó, com aquele risco exato como ali, ó, tá? Venho, ó, aqui vou fazendo a mesma coisa, ó. Eu quero deixar bem claro isso aqui, ó. Eu não deixo, ó, o contorno dessa maneira, ó. Eu passo a tinta e aqui, ó, eu deixo suave, ó, sem contorno, com bastante tinta, bem feitinho, mas, ó, sem contorno, tá? Aqui, ó, meu pincel sujou um pouquinho do sépia, mas não tem problema, tá? Vou voltar aqui, ó, pro cinza chumbo, ó, trago até embaixo. Venho, ó, do outro lado. Ó, esse lado aqui, ó, a asa fica um pouco mais comprida, ó. Então, eu venho, deixa eu terminar esse lado aqui, ó, e venho, ó, puxando a asa, ó, que é essa daqui, ó. E agora, ó, vou só trabalhando, ó. Aqui, ó, pela posição da borboleta, ó, eu já deixo, ó, um pouquinho mais suave, ó, as pontas aqui, ó. Um pouquinho mais de tinta, escureço aqui, ó. E aqui, ó, sai um pouquinho pra fora, ó. Dessa maneira. Aqui, ó, conforme eu falei, se eu quiser essa sombra mais suave, eu até posso usar a cor mais clara. Mas aí não fica com um efeito tão bom, tá bom? Então, ó. Ó, dessa maneira, agora eu já venho para a próxima. Essa daqui, ó, como ela está mais próxima, tem alguns detalhes. Eu ainda vou fazer o pezinho dela depois. Então, junto com esse cinza chumbo, eu vou jogar um pouquinho do cinza lunar, para ele ficar um pouquinho mais claro. Então, venho jogando, ó, a tinta bem aos poucos, aqui, ó. Vou pegar um pouquinho mais do cinza lunar e vou jogando. Aqui, ó, chego, ó, lá na asa da borboleta e vou, ó, trabalhando. Aqui, ó, também, ó. Aqui, ó, com cuidado, contorno aqui a cabecinha, porque vai tá bem dentro da sombra, ó, e continuo, ó. Venho, ó, desse lado até aqui, continuo desenhando aqui, ó, puxando a tinta, sem deixar contorno, como eu sempre explico, ó, que é necessário fazer aqui no original. Aqui na sombra, ó, não é necessário contorno, tá? Então, ó, risco, faço a minha sombra, ó, e venho dando uma pinceladinha, ó, em cima. Aqui, ó, do outro lado, a mesma coisa, porque eu não quero o risco bem definido. Aqui, ó, venho, ó, fazendo a cabeça aqui, ó, da borboleta, dou uma pinceladinha para sumir o risco, pego um pincel um pouco maior, venho com o número 8, o meu é bem velhinho, é mais para preencher mesmo aqui, ó, esse espaço que é um pouquinho grande, ó, e venho, ó, só fazendo, ó,
a sombra com bastante cuidado aqui, ó, chegando lá em cima do risco, sem deixar o contorno, como eu expliquei, ó. E também, gente, não pode ficar mancha, ó, tá? Nessa sombra tem que ficar, ó, bem certinho. Vem com um pouquinho mais aqui, ó. Venho desse lado, ó, e vou trabalhando, ó. Conforme for a posição da borboleta ou do elemento que eu esteja fazendo, a sombra também vai, conforme ela vai vindo aqui pro final, ela vai sumindo, tá? Mas não é o caso desse, tá? Ó, tiro o contorno aqui, ó, porque não pode ser desenhadinha. Aqui também, ó, chega no risco, mas não pode ser desenhadinho. Mais uma pinceladinha, venho aqui, ó, pra fazer, ó, a partezinha aqui do corpo, ó, da minha borboleta. E aqui na sombra, ela ficou um pouquinho mais larga, ó, dessa maneira. Agora, eu venho com pincel zero, porque essa daqui, ó, como eu falei, ela está de frente, bem mais próxima, então tem detalhes bem mais visíveis. Eu venho, ó, com pincel zero, um pouquinho do preto. Aqui, ó, eu vou puxar, ó, uma perninha, ó. Mais uma. Que vem lá do corpinho. Aqui, ó, mais uma perninha, ó. E ela ficou um pouquinho maior, por causa da posição que eu expliquei, ó. E essa daqui, ó, tá lá por baixo da asa. Então, ó, só vai aparecer um pedacinho. Uma anteninha, ó. Daqui, ó, eu puxo aqui pra cabecinha, com bastante cuidado. Venho, ó, daqui, pela posição que ela tá, ó, vai pegar aqui assim, ó. Dessa maneira. Pincel com um pouquinho do branco, dou uma pinceladinha. E aqui, ó, também. Na perninha. Dessa maneira. Essa daqui, ó, também vai aparecer bem fraquinho essas anteninhas. Então, ó, aqui. E aqui, ó. Mais um pouquinho. Dessa maneira, ó. Limpo o meu pincel e dou uma leve esfumada. E o trabalho já vai ficando, ó, assim. E o trabalho todo concluído fica dessa maneira. Lembrando que aqui no canal, bem anterior, já tem vídeo onde eu ensino a pintar borboleta 3D. Essas são posições diferentes e um pouco mais realistas, onde eu conto todo o segredinho de se conseguir esse efeito aqui, ó. É como se eu fosse, ó, pegar a borboleta, tá bom? Em efeito 3D, tá? E com esse efeito, ó, tomando todos os cuidados que eu falei aqui no vídeo, você pode fazer frutas, qualquer outros elementos, usando essa técnica aqui, ó, de fazer a sombra do elemento bem feito para que fique no efeito 3D, tá bom? Lembrando que se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, assista também os outros e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar nos comentários o local de onde você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você. Não esqueça também de deixar aquele like caprichado. Assim o YouTube vai entregar os meus vídeos para mais pessoas e vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer. A todos, muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.